E o passo a passo de hoje para iniciantes são esses lindos patinhos. Lembrando que eu já fiz esses patinhos aqui para o canal há alguns anos atrás. Eu fiz com cimento, tá? E hoje eu vou fazer com gesso. Um pedacinho de isopor eu vou utilizar e um arame. Você pode substituir o arame por um pedacinho de ferro, tá? Então eu vou cortar aqui o isopor do mesmo jeito, no mesmo formato do patinho, e vou colocar o arame. Lembrando que pode fazer qualquer peça utilizando essa técnica sem utilizar forma, tá bom? E vou fazer mais dois. Lembrando que tem que cortar certinho o isopor, porque o gesso é só para cobrir o isopor, tá? Com paciência, você pode fazer qualquer peça utilizando essa técnica, tá? Então já fiz o outro aqui, olhando para cima, para baixo e para o lado, tá? Agora eu vou misturar a primeira porção de gesso. Tem que ser pouquinho gesso, para não dar tempo secar, tá bom? Então se você faz pouco gesso, ele não vai secar logo. Por quê? Porque você vai utilizar todo. Então essa primeira porção de gesso é para fazer a base de baixo do patinho, porque o isopor é leve. E aí porque o arame é pesado, ele fica caindo para frente, tá bom? Então eu já vou colocar aqui um pouquinho de gesso e coloco o isopor em cima. Então ele já gruda e já fica pesadinho. E fica mais fácil para modelar. Prontinho, lembrando que tem vários vídeos aí com essa técnica, com esses trabalhos de gesso sem utilizar forma, tá, gente? Já tem uma playlist com várias aulas. Agora eu vou fazer mais uma porção, sempre pouquinho. Observe o tamanho que eu estou usando da minha vasilha. Se você for fazer uma peça maior, você utiliza uma vasilha maior. É conforme o tamanho da peça que você vai fazer, tá bom? Então aqui eu deixei um gesso mais cremoso. Eu jogo em cima do patinho e espalho, tá? E vou fazer isso nos outros dois, a mesma coisa. Então eu vou fazer isso duas vezes, tá bom? São duas demãos de gesso, para ficar uma camada bem grossinha. Quando o gesso vai secando, ele vai enxugando, ele vai ficando mais grossinho, aí fica melhor. Então não escorre muito. Então, você joga em cima da peça e espalha com a faquinha. Para fazer aquela camada grossa, para quando lixar a peça ou raspar, não aparecer o isopor. Sempre fazendo um pouquinho o gesso. Aí não precisa correria, porque fazendo um pouco de gesso dá tempo. Tá bom, gente? Pode fazer qualquer peça, qualquer tamanho, tá? Pode fazer maior. Eu já fiz peça grande aqui pro canal. Porta-retrato, arara de parede, africana de parede. Aquelas bonecas africanas de parede também. Já fiz arara no tronco grande também. Olha, gente, depois que vai secando, é só passar a faquinha. E também você pode passar a mão também, que é pra ir alisando. Aí eu já passo a mão assim, ó. Vou colocar mais uma camada, é claro, mas sempre que eu faço um processo, eu vou passando a mão pra não ficar muita ponta de gesso. Observe que já secou, aí eu tiro as pontinhas. Tem que ter paciência, gente. Tendo paciência, você faz. Se você tiver paciência, tá? Você vai fazer lindas peças de gesso com essa técnica, tá? Aí agora eu vou tirar também as pontinhas daqui, da parte de baixo. Eu já raspo com a faquinha. Toda vez que eu faço um processo que eu coloco o gesso, eu dou uma raspada com a faca, para não ficar muita ponta, tá? Agora eu fiz mais um pouquinho e vou colocar aqui mais uma camada. Você pode ir colocando as camadas de gesso conforme você queira a largura do seu patinho, tá bom? Se você quiser mais redondinho, mais gordinho, vai colocando mais gesso. Aqui eu já estou aplicando no pescoço. O pescoço vai demorar um pouco, mas eu não aconselho você colocar isopor no pescoço, porque o pescoço ele é fino. Então tem que ser gesso puro, para ficar resistente. Quando eu passo a primeira camada no pescoço, próxima vez que eu for colocar outra camada, já fica melhor, tá? Porque já segura rápido o gesso. Pronto, a primeira camada no pescoço. O pescoço vai demorar um pouco, mas consegue deixar ele grossinho. Tá, gente? Vou fazer aqui mais um pouquinho de gesso.
Vou colocar um palitinho também de madeira, que é para fazer o bico, tá? Pode ser um arame também. Aí vou colocar o bico aqui. Aí eu coloco o bico, ele já gruda. E aproveito e já vou colocando mais gesso no pescoço. Quando o gesso está mais grossinho, fica melhor. Faça uma quantidade de gesso mais grossinho, bem pouco, para colocar no pescoço, tá? No início parece difícil de fazer o pescoço do pato, né? Mas conforme vai colocando o gesso, ele vai agarrando e vai engrossando, tá? Aí eu vou espalhar um pouquinho aqui nesse aqui. Vai demorar um pouco, gente, porque eu tô fazendo 3, tá bom? Se eu fosse fazer um só, aqui ia ser mais rápido, tá? Aí vou colocar aqui na cabeça, mais gesso. O vídeo vai ficar um pouquinho longo por isso, porque eu tô fazendo 3, tá? Eu quis fazer os 3 porque vocês aprendem melhor observando como eu tô fazendo, tá? Porque eu repito o mesmo processo nos 3. Observe como o pescoço já engrossou. Vou raspar, dar uma raspada novamente, para não ficar muita pontinha. O bico também, quando o gesso tá úmido, pode raspar à vontade, tá, gente? Fica mais fácil. Agora eu vou alisar com a mão. Essa parte aqui é a parte que eu passo o gesso com a mão, porque eu já tô satisfeita com a quantidade de gesso que eu já coloquei. E quando eu vou passando assim o gesso com a mão, ele também vai engrossando. O pescoço engrossa assim, e o corpo também vai engrossando mais, porque o gesso vai tapando os buraquinhos, tá? Vou jogando gesso e alisando. Terminando esse processo aqui nesse patinho, eu vou repetir nos outros, tá? Vou engrossar o pescoço dos outros, do mesmo jeito. Esse aqui já tá quase satisfeita, no final eu vou ver se precisa de colocar mais gesso, tá? A cauda também, para aumentar a cauda, coloco assim um pouquinho de gesso, uma raminha de gesso. Ou então coloco um pedacinho de isopor, para ficar mais fácil, tá? Aí eu coloquei um pouquinho de gesso, espalho um pouquinho. E pronto, eu vou cuidar agora nos outros, tá? Vou só raspar aqui, dar uma raspada. Porque quando o gesso está úmido, pode raspar à vontade, tá? Pode modelar o bico também raspando o gesso, porque ele não vai quebrar. E agora eu vou engrossar o pescoço dos outros, tá bom? Prontinho, já engrossei o pescoço dos outros dois. Aumentei a parte da frente também. Essa parte da frente aqui estava muito para dentro, aumentei a cauda também. E esse aqui, depois que eu engrossei o pescoço dos outros, eu vi que está magrinho aqui no lateral. As laterais dele tá magrinha, achei também o pescoço fino. E agora, para ficar igual aos outros, eu vou aumentar também nele, tá? Então, eu fiz aqui um pouquinho de gesso mais grossinho. E vou colocar nas duas laterais, só perto do pescoço. A parte de trás do pato tá ótima. Essa parte aqui da frente, perto do pescoço, eu achei muito magrinho. Aí eu tô colocando mais gesso. Vou fazer 2 vezes aqui esse processo. Gente, lembrando que eu já fiz esses patinhos aqui. Tem o passo a passo deles aqui com cimento, isopor e cimento, tá? Vou deixar o link aí com cimento, quem quiser fazer com cimento. Pronto, aí já engrossou um pouquinho. Vou colocar mais um pouco, veja a diferença. Eu já tinha alisado esse pato aqui, mas vou ter que alisar novamente porque eu tô aumentando aqui o pescoço. E tô aumentando as laterais aqui, então já vai ficar áspero. E eu já vou ter que alisar novamente, tá? Os outros patinhos que eu fiz ficaram lindos também, de cimento, tá? Bem levinho. Então eu decidi repetir aqui esse passo a passo em gesso, porque esses patinhos são muito lindos. Vou colocar aqui um pouquinho aqui na cabeça para aumentar também. Depois que eu aumentei o pescoço dos outros, que eu engrossei, depois que eu engrossei o pescoço dos outros, eu vi que esse daqui ficou fino perto dos outros. Eu tinha terminado esse daqui, né? Mas quando eu engrossei o pescoço dos outros, eu vi que esse aqui acabou ficando fino. E eu achei o grosso mais bonito, né? O pescoço.
Agora eu vou fazer a patinha, são só 2 rominhas de gesso, 2 montinhos de gesso. Faço 2 montinhos e coloco o patinho em cima. Diminuo um pouco as laterais dos 2 lados e pronto. Vou fazer no outro também, pode fazer assim também, tá? Coloca o gesso diretamente aqui, não precisa colocar nem na mesa. E coloca no outro lado. É só 2 montinhos de gesso. Não precisa modelar nada, só diminuir aqui. Esses aqui eu ainda não alisei, esses 2 aqui, tá? O outro eu tinha alisado, mas vou alisar novamente. Porque eu aumentei, né? Tava magrinho. Pronto. Agora eu vou fazer a patinha do outro. Quando lixar aqui, fica tão lisinho que fica lindo. Aqui eu tô colocando aqui no outro para fazer a patinha. Eu quero fazer um suporte para colocar eles. Mas é opcional, tá? Quem não quiser, porque esse pato aqui, olhando para baixo, ele é usado na beirada da mesa, na beirada do rack ou da estante. Mas tem gente que não quer colocar o pato na pontinha, porque fica pensando que vai cair, né? Fica com medo de cair, pensando, ah, meu patinho vai cair se botar na beirada do rack. Então eu vou fazer como suporte opcional, só para quem quiser fazer, tá? E vou usar a mesma técnica aqui dos patinhos. Vou cortar o isopor e vou passar o gesso para pintar. Pronto, aqui eu vou raspar aqui e já vou alisar novamente, né? Vou fazer aqui uma quantidade aqui de gesso para alisar os 3. Aí eu vou alisar novamente. Não precisava, né? Mas eu fui aumentar a largura dele, e aí agora eu vou alisar novamente. Veja a diferença, quando vai alisando, preste atenção na diferença. O antes e o depois, quando a gente passa o gesso e alisa. Pode fazer maior também, quem quiser fazer maior faz, tá? Pode fazer qualquer peça. Tem vários vídeos aí, aqui no canal. Tem vários vídeos aqui no canal com essa mesma técnica, fazendo peças diferentes com gesso sem utilizar forma. Veja a diferença, gente, ó, quando alisa, o antes e o depois. Fica bem lisinho. Agora eu vou fazer nos outros 2. E já volto para lixar. O bico, a cabeça, se você vê que não tá muito bom, passa 2, 3 vezes o gesso com a mão, que ele vai ficando liso. Observe aí como fica lisinho. E leve, fica levinho mesmo. Não é para jardim, tá? Isso aqui é um artesanato para dentro de casa. Pronto. Agora eu vou fazer um suporte, mas é opcional. Quem quiser fazer, quem não quiser fazer não precisa. É porque tem gente que não gosta de colocar o pato na beirada do rack ou da estante. Fica pensando que pode cair. Então eu vou cortar aqui um pedaço de isopor. Se você não tiver desse isopor, você pode usar de construção, aquele de laje. Aí coloca em cima do outro. E também você pode também fazer, quem quiser fazer também diferente aqui do meu suporte faz, tá bom? Aqui é opcional. Aí eu coloquei o quadrado aqui, cortei aqui o quadrado de isopor e vou cobrir com gesso, só isso. E vou riscar para ficar mais bonito, né? Quando o gesso cola aqui no isopor um no outro, vira uma caixa. Vou fazer um furinho aqui que eu vou colocar um raminho. Eu tenho vários desse raminho aqui em casa. Aí pronto, agora eu vou cortar as laterais. Olha como ficou levinho. Veja como fica levinho. Uma caixa normal. Só que eu vou deixar ele quadrado. Eu vou preencher esse lado e o outro lado e tirar o excesso do que tá sobrando. Eu vou tirar esse excesso aqui pra ficar quadradinho. Pronto. Agora eu vou só fazer os riscos. Agora eu vou riscar. Eu vou aplicar o gesso só pra riscar. Porque fica mais bonito riscado. Eu queria pintar de marrom, mas não vou pintar de marrom.
porque eu vou pintar de verde, porque o pato é marrom, né? Eu vou pintar os patos de marrom. Aí vou riscar aqui na lateral também e vou colocar mais 2 raminhos também na frente. Agora é só lixar. Primeiro lixa com a lixa um pouquinho mais grossa. Essa lixa é aquela lixa de parede, tá? Lixa com a lixa um pouquinho mais grossa e depois lixa com a fininha. E vai ficar assim, veja a diferença de cor. Os patos estão todos enxutos, estão sequinhos, por isso que eles estão brancos. O suporte ainda não enxugou, tá? Pronto, agora eu vou pintar de marrom. Eu pintei de verde, mas eu vou mudar, eu vou pintar amarelo, porque eu não gostei. Eu pintei a parte de cima de verde, mas eu vou trocar essa cor. Porque eu vou pintar o suporte de verde. E esse verde não realçou no marrom. Aí eu vou trocar, eu vou pintar de amarelo, a parte de cima. A base, o suporte já secou, tá? Já secou, já tá bom de pintar também. Esse patinho tá lindo, olhando pra baixo. Fica engraçado quando bota esse patinho de barriga pra cima. Então esse é o resultado, ficou bem levinho, liso. Esse é o suporte opcional, que só quem quiser fazer. Eu coloquei uns lacinhos de tecido de cetim, coloquei uma decoração diferente em cada um. Se você gostou, não esqueça de compartilhar, tá? Deixa o seu like aí pra me ajudar. E comenta, tá bom? Deixa os comentários aí bem legal pra mim, que eu vou responder a todos. E não esqueça, não perca as outras aulas, tá? Beijo grande, fique com Deus, até a próxima.